O ar é denso, pesado, carrega o cheiro metálico de antisséptico e algo mais primitivo, algo que a ciência não consegue nomear: o cheiro do medo. Estamos em uma sala improvisada em algum lugar no coração do Brasil, onde a linha entre a vida e a morte é tão fina quanto a lâmina de um bisturi. De um lado, a cabeça colossal de um leão africano, Kiongo. Sua juba escura emoldura um rosto que, mesmo semicerrado pela sedação, pulsa com uma força selvagem, contida à força. Da sua boca entreaberta, um fio de sangue escarlate escorre lento, misturando-se à saliva espessa. A respiração do animal é um trovão baixo e constante, um lembrete do poder que dorme ali. Do outro lado, o rosto de um homem, Ricardo. Um biólogo na casa dos 40 anos, com a pele brilhando sob uma camada de suor frio. Seus olhos, no entanto, não demonstram medo. Estão fixos, cravados no interior da mandíbula do predador, com uma intensidade que queima. Ele não pisca. Cada músculo do seu corpo está tenso, preparado para um ato que desafia toda a lógica, toda a razão. Ao fundo, uma voz feminina corta o silêncio tenso. É um sussurro, mas carrega a urgência de um grito. Não faça isso, Ricardo. É suicídio. Existem protocolos. A voz é da doutora Helena, a veterinária-chefe, a personificação da ciência e da cautela, mas suas palavras se perdem no ar, ignoradas. Ricardo não a ouve, ou talvez escolha não ouvir. Ele está em outro lugar, em um diálogo silencioso com o animal adormecido e com os próprios demônios. A câmera se fecha em sua mão. Ela treme. Mas não é o tremor do pavor, da hesitação que precede a fuga. É a vibração de uma energia contida, uma determinação tão absoluta que se confunde com a loucura. Ele está prestes a fazer o impensável. Está prestes a enfiar o próprio braço na boca de um dos maiores predadores da Terra. O objetivo? Remover um pedaço de arame farpado que se enroscou na garganta do leão, uma sentença de morte lenta e agonizante. A equipe ao redor prende a respiração. Ninguém se move. Eles são testemunhas de uma quebra de todas as regras, de todos os manuais de segurança que juraram seguir. O que estão vendo não é um procedimento veterinário. É um sacrifício. Um homem apostando a integridade do seu corpo, a sua própria vida, contra as presas de um rei ferido. A pergunta paira no ar, mais pesada que a umidade da sala. Por quê? Porque um homem, um biólogo treinado para entender os riscos, arriscaria ser destroçado por um animal que, com um único espasmo, poderia esmagar seus ossos como gravetos. O que poderia levar alguém a um ato de coragem tão extremo ou de desespero tão profundo? Ninguém ali tinha a resposta. Ninguém entendia que aquele braço, prestes a desaparecer na escuridão da boca do leão, carregava o peso de uma dívida antiga. Uma falha do passado que Ricardo precisava, a qualquer custo, reescrever. Para entender a mão que tremia, a determinação que beirava a insanidade, precisamos voltar no tempo, 1 ano antes. Antes do arame farpado, antes da sedação e do cheiro de morte iminente. 1 ano antes, quando Kiongo chegou ao Santuário Arca, ele não era um rei, ele era um fantasma. A imagem que desceu do caminhão de transporte era uma caricatura trágica de um leão. Onde deveria haver músculos ondulando sob a pele, havia apenas ossos angulosos, forçando o couro surrado e cheio de falhas. Sua juba, que deveria ser um símbolo de poder, era um emaranhado de pelos opacos e quebradiços. Mas o pior estava em seus olhos. Eram 2 poços de um âmbar turvo, desprovidos de qualquer brilho, qualquer chama. Eram os olhos de um ser que havia desistido. Kiongo vinha de mais de uma década de inferno. Um circo clandestino, uma jaula tão pequena que mal permitia que ele se virasse. O rugido, a voz da savana, havia sido silenciado por correntes e medo. O que restava era um animal quebrado, um conjunto de reflexos de pavor. Qualquer aproximação humana era recebida com um rosnado baixo, gutural, que não vinha da agressão, mas do mais puro e absoluto terror. Para a maior parte da equipe do santuário, veterinários e biólogos experientes, Kiongo era um caso protocolar. Triste, sim, mas um entre muitos.
Um animal a ser alimentado, medicado e, na medida do possível, deixado em paz para viver o resto de seus dias em um recinto seguro. Ele era visto como um dano irreparável, uma alma selvagem que a crueldade humana havia domesticado da pior forma possível, quebrando seu espírito. Mas Ricardo não via um caso protocolar. Ele via um espelho. Enquanto os outros mantinham uma distância profissional, Ricardo se postava por horas do lado de fora da cerca de isolamento, em silêncio. Ele observava cada movimento tenso, cada respiração ofegante do leão. E nos olhos vazios de Kiongo, ele via a sombra de outros olhos, olhos felinos, mas pintados, de uma onça pintada chamada Assu. A memória era como um caco de vidro alojado em seu peito. Anos antes, em outro santuário, um erro. Um cálculo errado na dose de um tranquilizante, uma hesitação de poucos segundos que fez toda a diferença. Ele se lembrava do corpo de Assu ficando mole em seus braços, do último suspiro que pareceu acusá-lo. A culpa nunca o abandonou, ela o transformou. O biólogo apaixonado e intuitivo deu lugar a um profissional metódico, quase robótico, que se escondia atrás de protocolos e procedimentos. Ele se distanciou emocionalmente dos animais, com medo de se conectar, com medo de falhar novamente. Kiongo, com sua dor visível e sua desconfiança profunda, se tornou a personificação daquela falha. Salvar aquele leão não era mais uma questão de trabalho, era uma penitência. Uma chance de acertar as contas com o fantasma de Assu. Enquanto a equipe via um animal quebrado demais para ser consertado, Ricardo via a si mesmo. Ele viu a sua própria dor, a sua própria culpa, refletida naquela criatura magnífica e arruinada. E ali, em silêncio, diante da jaula de quarentena, ele fez uma promessa que ninguém ouviu. Ele não iria desistir de Kiongo. Ele não podia. Desistir seria como deixar Assu morrer uma segunda vez. Assim começou a mais improvável das jornadas. A construção de uma ponte sobre um abismo de trauma e desconfiança. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. A rotina de Ricardo mudou. Ele era o primeiro a chegar e o último a sair do recinto de Kiongo. Ele não tentava forçar contato. Ele apenas estava lá. Sentado em um banquinho de madeira a uma distância segura, ele falava. Com uma voz baixa e constante, contava sobre seu dia, sobre o tempo, sobre qualquer coisa. Não esperava resposta. Era um monólogo para uma plateia de um exercício de paciência que seus colegas viam com uma mistura de pena e ceticismo. Ele está perdendo tempo, diziam uns. É só um animal, não entende, comentavam outros. Mas Ricardo não estava apenas falando. Ele estava ouvindo. Ele pesquisou obsessivamente sobre os hábitos de leões em cativeiro e na natureza. Aprendeu a diferenciar cada grunhido, cada bufo. Descobriu que a dieta que ofereciam, embora nutricionalmente correta, não estimulava os instintos do animal. Então, por conta própria, começou a esconder pedaços de carne pelo recinto, forçando Kiongo a procurar, a usar o faro, a se mover, pequenos gestos, quase invisíveis, mas que eram sementes de normalidade plantadas em um solo devastado. O progresso era glacial. Por meses, a única resposta que recebia era o mesmo rosnado de sempre, os olhos fixos nele como se fosse a origem de todo o mal do mundo. Qualquer outro teria desistido, mas para Ricardo cada rosnado era um lembrete do tamanho da sua dívida. Ele precisava continuar. E então, um dia, algo mudou. Não foi um evento grandioso, não houve um rugido de aceitação. Foi a ausência de um. Ricardo chegou como sempre com seu banquinho e sua voz mansa, e pela primeira vez em meses, o rosnado não veio. Kiongo apenas o observou, os olhos âmbar seguindo cada movimento com uma curiosidade cautelosa, não mais com o ódio cego de antes. Para qualquer outra pessoa, seria um detalhe insignificante. Para Ricardo, foi como ver a primeira rachadura em uma muralha de concreto. Ele sentiu uma pontada de esperança, a primeira em muito tempo, e aguardou como um segredo precioso. A partir daquele dia, a muralha começou a ceder, pedra por pedra. Ricardo, sentindo a mudança, ousou um passo a mais. Começou a trazer um pedaço de carne especial, um corte mais nobre, e oferecê-lo através da grade.
Nos primeiros dias, Kiongo ignorava, mas Ricardo persistia, segurando o pedaço de carne com a mão estendida, imóvel, por minutos que pareciam horas, até seu braço doer. Ele estava oferecendo mais do que comida, estava oferecendo uma escolha. E um dia a escolha foi feita. Lentamente, com uma desconfiança que era quase palpável, a cabeça maciça do leão se moveu para a frente. O focinho enorme se aproximou. O ar quente de sua respiração tocou a pele de Ricardo. Por um instante, o mundo parou. Então, com uma delicadeza chocante para uma criatura daquele tamanho, a língua áspera de Kiongo lambeu a carne e a puxou da mão do homem. Ricardo não se moveu. Ele apenas fechou os olhos, sentindo o peso daquele gesto. Era o primeiro toque, a primeira ponte construída sobre o abismo. O momento que selaria o pacto silencioso entre eles, no entanto, ainda estava por vir. Aconteceu em uma tarde chuvosa, quando o cheiro de terra molhada enchia o ar. Ricardo estava sentado em seu posto habitual falando sobre a chuva, quando Kiongo se levantou, caminhou até a grade e se deitou, a menos de 1 metro dele. Ele olhou diretamente para Ricardo e então emitiu um som. Não era um rosnado nem um grunhido. Era um sopro baixo, gutural, quase como uma tosse suave. Um chuf. Na linguagem dos grandes felinos, um chuf é um cumprimento, um sinal de confiança e afeto reservado para os membros do próprio bando. Naquele instante, o som ecoou no peito de Ricardo com a força de uma absolvição. Anos de culpa, o peso da memória de Assu, tudo pareceu se aliviar naquele sopro de ar. Kiongo não era mais um projeto, uma penitência. Ele era um companheiro. Ali, separados por uma grade de aço, 2 almas feridas finalmente se reconheceram. Mas o passado, quando não é resolvido, tem uma maneira cruel de retornar. E o passado de Kiongo era um monstro adormecido. Ele voltou em uma noite de tempestade. Não uma chuva calma como a daquele dia, mas uma fúria da natureza. O céu do interior do Brasil foi rasgado por relâmpagos que transformavam a noite em dia, seguidos por trovões que faziam o chão tremer. Para a equipe do santuário, era apenas uma tempestade forte. Para Kiongo era o inferno revisitado. Os clarões súbitos, os sons explosivos, tudo isso destravou uma memória celular de dor. Em sua mente traumatizada, os trovões eram os estalos do chicote, os relâmpagos eram as luzes ofuscantes da arena do circo. O pânico o tomou de uma forma primitiva e avassaladora. O leão calmo e ressurgente desapareceu, dando lugar à besta aterrorizada de 1 ano atrás. Ele se jogou contra as paredes do recinto, rugindo não com poder, mas com um desespero que gelava o sangue. Em seu frenesi cego, ele se atirou contra uma seção mais antiga da cerca, uma parte que estava programada para ser substituída, onde ainda restavam vestígios de arame farpado. Ele mordeu o metal, mastigou a dor, tentando atacar a ameaça invisível que o assombrava. O dano foi instantâneo e brutal. Um pedaço de arame afiado e retorcido se partiu e se alojou profundamente em sua gengiva e garganta. O grito de dor que ele soltou foi diferente de tudo que Ricardo já tinha ouvido. Era um som que misturava a fúria do predador com a agonia de uma vítima. Quando a equipe de emergência chegou, a tempestade lá fora já havia diminuído, mas a tempestade dentro de Kiongo estava apenas começando. A partir daquela noite, a saúde do leão, conquistada com tanta paciência, entrou em colapso. Ele parou de comer. A dor era excruciante demais para engolir. A água mal descia. O rei da savana, que havia reaprendido a confiar, agora definhava diante dos olhos de todos, prisioneiro de um pedaço de metal enferrujado. A infecção não demorou a aparecer, trazendo febre e letargia. O brilho que Ricardo havia lutado tanto para reacender em seus olhos estava se apagando mais uma vez, agora sob o véu da dor física e da doença. O trabalho de 1 ano inteiro estava sendo desfeito em questão de dias, e para Ricardo a sensação era terrivelmente familiar. Ele estava, mais uma vez, assistindo um animal sob seus cuidados morrer por uma falha que ele sentia ser sua. A impotência era um veneno que se espalhava lento, contaminando o ar do santuário. Cada dia que passava, Kiongo se tornava uma sombra mais pálida de si mesmo. O cheiro de infecção, sutil a princípio,
agora pairava sobre seu recinto, um anúncio fúnebre de que o tempo estava se esgotando. A equipe veterinária se movia com uma urgência silenciosa, tentando de tudo. Antibióticos potentes, analgésicos, tentativas de alimentação forçada com suplementos líquidos, mas nada funcionava. O corpo estranho, o arame farpado, era a fonte do problema. E enquanto ele estivesse lá, o corpo do leão estaria em uma guerra perdida contra si mesmo. O ponto de ruptura chegou em uma sala de reuniões com paredes brancas e frias, um ambiente estéril que contrastava violentamente com a vida pulsante que eles lutavam para salvar. Doutora Helena, a veterinária-chefe, estava de pé diante de um quadro branco, mas não havia nada escrito nele. Seu rosto, normalmente sereno e confiante, estava marcado pela exaustão e pela tristeza. Ela repassou, com a voz metódica de quem esgotou todas as saídas, cada procedimento tentado e cada falha. Uma cirurgia completa, com anestesia geral, é inviável, ela explicou, seus olhos passando por cada membro da equipe. O estado de desnutrição e a infecção sistêmica tornam o risco de uma parada cardiorrespiratória alto demais. Ele simplesmente não acordaria. Ela fez uma pausa, deixando o peso daquelas palavras assentar. Nós tentamos contato com centros maiores para conseguir um equipamento de endoscopia de grande porte, mas o mais próximo está a dias de distância. Kiongo não tem dias. O silêncio na sala era uma entidade física, pesada e sufocante. Todos sabiam o que viria a seguir. Era a conclusão lógica, a resposta que os protocolos ofereciam quando a ciência não podia mais oferecer uma cura. Com o coração visivelmente pesado, Helena pronunciou a palavra proibida. Nossa única opção para evitar um sofrimento prolongado e uma agonia desnecessária é a eutanásia. Para a maioria na sala, a palavra soou como um golpe surdo, uma derrota triste, mas inevitável. Era parte do trabalho, a parte mais difícil, mas necessária. Mas para Ricardo, sentado no canto, a palavra não foi um golpe. Foi um estilhaço. Ele sentiu o caco de vidro em seu peito se mover, o fantasma de Assu se materializar ao seu lado, sussurrando a mesma sentença de fracasso. Ele viu os olhos da onça pintada se apagando, e agora via os de Kiongo seguindo o mesmo caminho. Não, não de novo. Foi então que ele se levantou. Todos os olhares se viraram para ele, o cuidador silencioso e obsessivo. Sua voz saiu rouca, como se não fosse usada há muito tempo. Não. Uma única palavra que cortou o ar e fez todos se endireitarem. Existe outra maneira. Doutora. Helena o olhou com uma mistura de compaixão e impaciência. Ricardo, nós já discutimos tudo. Não há outra maneira. Ah, sim, ele insistiu, seus olhos queimando com uma febre própria. Uma sedação leve. Apenas o suficiente para diminuir os reflexos dele, para acalmá-lo. Não para derrubá-lo completamente. Ele fez uma pausa sabendo que o que diria a seguir soaria como a mais pura insanidade. E eu mesmo tiro o arame com a minha mão. A sala ficou absolutamente imóvel. O que se ouvia era o zumbido do ar-condicionado e a respiração coletiva que todos pareciam ter prendido. A proposta de Ricardo não era apenas contra os protocolos, era uma afronta a eles. Era uma quebra de cada regra de segurança, cada princípio de distanciamento profissional que lhes fora ensinado desde o primeiro dia de faculdade. Um dos veterinários mais jovens soltou uma risada nervosa, de puro choque. Doutora Helena foi a primeira a encontrar a voz. Ricardo, você está se ouvindo? Você quer colocar seu braço dentro da boca de um leão de 200 quilos? Um movimento em falso, um único espasmo de dor. E ele arranca seu braço. Se não te matar. Ele não vai, Ricardo respondeu com uma certeza que parecia vir de outro mundo. Eu construí um vínculo com ele. Ele confia em mim. A compaixão no rosto de Helena se transformou em uma preocupação genuína e profunda. Ela se aproximou dele, falando baixo, como se estivesse lidando com alguém à beira de um colapso. Ricardo, o que você construiu foi incrível. Todos nós vimos. Mas isso não é confiança, é condicionamento. Ele é um animal selvagem, imprevisível e está com dor. Você não está pensando direito.
Isso não é coragem, é trauma. A palavra trauma pairou entre eles, uma acusação e um diagnóstico. Helena sabia da história de Assu. Todos no santuário sabiam, e eles viam a proposta de Ricardo não como um plano de resgate, mas como um ato de desespero de um homem assombrado, tentando desesperadamente reescrever o final de uma história que já havia terminado em tragédia. Ninguém o apoiou. A equipe balançava a cabeça em negação, olhando para ele com pena. Ele estava sozinho. O homem que se escondeu atrás das regras por tanto tempo agora era um renegado, propondo quebrar a mais sagrada de todas por um sentimento que ninguém mais conseguia entender. Para eles era um delírio. Para Ricardo, era a única chance de redenção. A reunião se desfez em um silêncio constrangedor. As pessoas saíram da sala, evitando o olhar de Ricardo, como se sua dor e sua proposta insana fossem contagiosas. Ele permaneceu ali por um instante, um homem sozinho no centro de uma tempestade que só ele podia ver. A lógica, a ciência e a experiência de todos os seus colegas haviam erguido um muro, e do outro lado, Kiongo esperava por uma sentença de morte. Para eles, era o fim da linha. Para Ricardo, era o começo da desobediência. Ele não saiu da sala derrotado. Saiu com a calma assustadora de quem já tomou uma decisão da qual não há retorno. Seus passos ecoavam pelo corredor vazio. Doutora Helena o alcançou tocando seu braço. Sua expressão não era de raiva, mas de uma súplica profunda. Ricardo, por favor, pense. Eu sei o que você está sentindo. Todos nós carregamos nossas perdas, mas você não pode deixar que a morte de Assu te mate também. A menção do nome da onça foi como uma faca girando na ferida antiga. Mas Ricardo não recuou. Ele se virou para ela e, pela primeira vez em anos, a máscara de profissionalismo metódico caiu completamente, revelando o homem exausto por baixo. É exatamente por causa dela que eu preciso fazer isso, Helena, ele disse, a voz baixa, mas inquebrável. Você entende? Se eu ficar parado e assistir Kiongo morrer, então o que eu sou? Sou o cara que deixa os animais morrerem, o cara que hesita, o cara que falha. Essa não pode ser a minha história. Não de novo. Não havia mais nada a ser dito. Helena viu em seus olhos que ele havia cruzado uma fronteira. Ele não estava mais operando no mundo das regras e dos protocolos. Estava em um território de instinto, culpa e uma fé desesperada. Ela deu um passo para trás, o rosto uma mistura de frustração e medo por ele. Ricardo continuou seu caminho, não para seu escritório, mas para a pequena farmácia do santuário. Ele sabia onde tudo estava. A chave, os frascos, as dosagens. Pegou apenas o essencial, um sedativo leve, o suficiente para induzir um estado de torpor, não de inconsciência total. E um alicate de ponta fina e longa, esterilizado. Cada movimento era deliberado, preciso. Não havia tremor em suas mãos agora. A dúvida havia sido substituída por um propósito terrível e claro. Com o material em uma pequena maleta, ele fez uma última parada. O recinto de Kiongo. O grande leão estava deitado de lado, a respiração curta e difícil. Seus olhos, antes âmbar e vivos, estavam turvos de febre. Mesmo à distância, Ricardo podia sentir o calor da infecção irradiando do animal. Ele se aproximou da grade, ajoelhando-se na terra úmida. Ele não falou. Apenas ficou ali, olhando para o amigo que havia resgatado do abismo do trauma, apenas para vê-lo escorregar para o abismo da morte. Kiongo levantou a cabeça com esforço, seus olhos focando em Ricardo. E então, em meio à agonia, ele soltou um som fraco. Um chuf, um último cumprimento, um último sinal de confiança. Foi a única autorização que Ricardo precisava. Naquele sopro de reconhecimento, ele não ouviu um animal, ouviu uma permissão. A permissão para quebrar todas as regras. A notícia do que Ricardo estava prestes a fazer se espalhou pelo santuário como fogo em palha seca. Alguns sussurravam que ele havia enlouquecido. Outros, os mais jovens, olhavam com uma admiração aterrorizada. Ele não pediu ajuda, mas quando começou a preparar o dardo tranquilizante, 2 pessoas apareceram ao seu lado, um tratador novato e uma estagiária de veterinária.
Eles não disseram nada, apenas começaram a preparar um kit de primeiros socorros e um cilindro de oxigênio. Não era uma aprovação, era uma rede de segurança não solicitada, um reconhecimento silencioso de que, se a loucura ia acontecer, eles não o deixariam enfrentá-la completamente sozinho. Helena chegou correndo quando ouviu o disparo suave do rifle de dardos. Ela viu a pequena agulha fincada no flanco de Kiongo. Seus olhos se encheram de fúria e pavor. "O que você fez?" ela gritou, mas sua voz falhou. Era tarde demais. O sedativo já estava na corrente sanguínea do leão. Intervir agora, causar mais estresse, seria ainda mais perigoso. Ricardo havia forçado a mão de todos. Ele havia transformado seus colegas de oponentes a cúmplices relutantes de seu ato suicida. E assim voltamos àquela sala. Ao ar pesado com o cheiro de antisséptico e medo. Agora, a cena que antes parecia um ato de pura loucura se revela em sua totalidade. O espectador entende tudo. O suor no rosto de Ricardo não é apenas tensão. É o peso de uma promessa. A recusa de seus colegas não era crueldade, mas um cuidado desesperado por um amigo que eles acreditavam estar se perdendo. O braço que ele está prestes a arriscar não é apenas um membro, é a sua alma, oferecida em sacrifício para pagar uma dívida antiga. O dilema moral atinge seu ápice. De um lado, o protocolo, a razão, a segurança. Do outro, a intuição, a conexão, a esperança irracional nascida de um tchuf fraco. Ricardo ignora os sussurros de Helena. Ignora os olhares aterrorizados da equipe. Ele olha apenas para Kiongo, que agora respira mais devagar, os olhos quase fechados. Ele aposta sua vida, sua carreira e sua sanidade em um único fio invisível. O elo de confiança forjado na solidão e na dor compartilhada. A pergunta não é mais por quê. A pergunta agora é se essa confiança será suficiente para mantê-lo vivo. O tempo se contrai. Cada segundo se estica, tornando-se uma eternidade de silêncio tenso. A equipe, antes uma barreira de ceticismo, agora forma um círculo de testemunhas mudas, seus corpos rígidos de antecipação. Helena segura um rifle de dardos carregado com um anestésico de emergência, uma dose massiva que poderia derrubar o leão, mas também matá-lo. É a última, desesperada linha de defesa. Mas todos sabem que se Kiongo decidir atacar, não haverá tempo para nada. Ricardo se move com a lentidão de um ritual sagrado. Ele se ajoelha ao lado da cabeça maciça do leão. O cheiro da infecção é forte, adocicado e podre, o cheiro da vida se desfazendo. Com uma delicadeza que contrasta com a brutalidade da situação, ele pousa a mão na juba de Kiongo, sentindo o pelo áspero sob os dedos. Ele se inclina, sua boca perto da orelha do grande felino, e sussurra. Palavras inaudíveis para os outros, um dialeto particular de conforto e promessas que só os dois entendiam. Então ele começa. Usando o alicate com uma mão, ele gentilmente afasta os lábios do leão, expondo as gengivas inflamadas e os dentes caninos, longos e amarelados como adagas de marfim. Sua outra mão, a mão desprotegida, a mão da redenção, paira sobre a abertura da mandíbula. É um portal para a morte. Um abismo de poder muscular capaz de esmagar um crânio humano com a facilidade com que se quebra uma noz. Ele respira fundo uma última vez, o ar queimando seus pulmões, e então ele mergulha. Sua mão desaparece na escuridão da boca do leão. Os nós dos seus dedos roçam contra as presas. Ele sente o calor febril da infecção, a textura áspera da língua. A sala inteira parece prender a respiração coletivamente. O único som é o zumbido baixo do equipamento médico e a respiração pesada e sibilante de Kiongo. É nesse momento que o inferno ameaça se soltar. O corpo de 200 quilos do leão se contrai. Um espasmo involuntário, uma reação à dor ou ao toque estranho em sua garganta. Um grunhido baixo e profundo vibra em seu peito, um som que não vem da consciência, mas do instinto mais primitivo. Os olhos de Kiongo, antes semicerrados, se abrem um pouco, revelando um lampejo de âmbar selvagem. O pânico explode na sala como uma onda de choque. A estagiária solta um grito abafado. Helena ergue o rifle, o dedo tremendo no gatilho. O tempo para uma decisão se esgotou,
Era agora. Mas Ricardo não recua. Ele não puxa a mão. Em vez disso, ele faz o impensável. Ele relaxa. Enquanto o instinto de qualquer ser humano gritaria para fugir, ele se aprofunda no perigo. Ele usa a mão que está do lado de fora para acariciar a cabeça do leão. Um toque firme e tranquilizador. E com a mesma voz baixa que usou por meses a fio do lado de fora da grade, ele sussurra uma única palavra. Kiongo. Sou eu. Calma. A vibração do som, a familiaridade da voz, parece penetrar na névoa da sedação e da dor. O grunhido não aumenta. Ele se estabiliza e depois, lentamente, diminui. O corpo do leão relaxa a tensão. Os olhos se fecham novamente. O momento de crise passou. A confiança, testada pelo fogo do instinto, se manteve firme. Na sala, ninguém respira. Eles acabaram de testemunhar um milagre silencioso, uma comunicação que desafiava a biologia. Ricardo não perde tempo. Ele sabe que a janela de oportunidade é pequena. Seus dedos, agora mais confiantes, se movem com uma precisão nascida do desespero. Ele sonda a carne inchada da gengiva, a base da garganta. E então ele sente a ponta fria e afiada do metal. O arame está enroscado de uma forma perversa, uma de suas pontas cravada na gengiva superior e a outra presa no tecido mole da garganta. Com a mão livre, ele pega o alicate de ponta longa. É uma cirurgia às cegas, guiada apenas pelo tato e pela fé. Ele precisa torcer o arame, libertar a ponta cravada no osso sem causar mais danos. Seus dedos trabalham em uníssono com a ferramenta, uma dança macabra dentro da boca do predador. Por um instante, ele sente a farpa do arame raspar seu dedo, mas não para. Ele prende a ponta do metal com o alicate, firma a mão e, com um movimento rápido, seco e preciso, ele puxa. O som é nauseante. Um clique úmido e repugnante do metal se soltando do tecido vivo, misturado a um rasgo surdo. Por um segundo, nada acontece. O silêncio que se segue é mais ensurdecedor que qualquer grito. Ricardo retira a mão lentamente, como se a estivesse puxando de um portal de outro mundo. Em sua palma aberta, ensanguentado e coberto de saliva, repousa o pedaço de arame farpado. Retorcido, enferrujado, a causa de tanta agonia. Ele o encara por um instante, o tótem de seu maior medo e sua maior coragem. Então, algo acontece com Kiongo. O leão inspira, não uma respiração curta e febril como antes, mas uma inspiração longa, profunda, que enche seus pulmões pela primeira vez em semanas, sem a obstrução da dor. E então, ele expira. Um suspiro que parece carregar toda a agonia para fora de seu corpo. O ar está livre, o caminho está limpo. O rei pode respirar novamente. A tensão na sala não se dissipou. Ela se transformou. O fio esticado do pavor se partiu, e em seu lugar, uma onda de choque e incredulidade lavou o ambiente. Ninguém se moveu. Então, o som. O clique metálico e seco da trava de segurança do rifle de Helena sendo acionada. Ela abaixou a arma lentamente, como se pesasse uma tonelada, e a encostou na parede. Seus olhos não estavam em Kiongo, mas em Ricardo. Não havia raiva, nem alívio, apenas uma perplexidade profunda, como se estivesse olhando para um homem que havia retornado de um lugar onde as regras da biologia não se aplicavam. Ricardo finalmente se levantou, suas pernas tremendo com o refluxo da adrenalina. Ele olhou para sua mão. Um corte fino onde a farpa do arame o havia arranhado sangrava lentamente, misturando seu sangue ao do leão. Ele não sentia dor, apenas um vazio exausto e uma calma que não sentia há anos. O fantasma de Açu, que por tanto tempo sussurrou em seu ombro, estava em silêncio. As semanas que se seguiram foram um testemunho silencioso daquela aposta insana. A recuperação de Kiongo foi quase milagrosa. Com a fonte da dor e da infecção removida, seu corpo, embora enfraquecido, respondeu com a resiliência de um rei. No terceiro dia, ele bebeu água sem ajuda. No quinto, ele aceitou um pequeno pedaço de carne da mão de Ricardo, através da grade, com a mesma delicadeza de antes. Em 2 semanas, ele estava de pé, caminhando pelo recinto.
seus passos ainda incertos, mas ganhando firmeza a cada dia. O brilho âmbar voltou aos seus olhos, mas era diferente agora. Não era apenas o brilho da vida selvagem retornando. Havia uma profundidade, uma inteligência calma que ninguém jamais havia visto nele. Ele observava as pessoas, não com medo ou agressão, mas com uma curiosidade imponente. E ele observava Ricardo de uma maneira especial. A história do que aconteceu naquela sala se espalhou pelo santuário, tornando-se uma espécie de lenda. A cicatriz que se formou na mão de Ricardo, uma linha prateada contra sua pele bronzeada, tornou-se um ponto de fascínio. Não era vista como uma marca de imprudência, como seria antes. Tornou-se um símbolo de que havia um conhecimento que não estava nos livros, uma ciência que não podia ser medida em laboratórios. Era a ciência da confiança, da conexão, algo que Ricardo havia provado ser, em circunstâncias extremas, mais poderoso que qualquer protocolo. Doutora Helena nunca se desculpou formalmente, nem admitiu que estava errada. Mas sua relação com Ricardo mudou. Havia um novo respeito em seu olhar, a aceitação de que ele havia acessado uma verdade sobre aquele animal que ela, com todo o seu conhecimento técnico, não conseguiu alcançar. A prova final, a conclusão daquela jornada, veio meses depois. Era um final de tarde, o céu pintado em tons de laranja e roxo, típico do interior brasileiro. Ricardo estava sentado em seu banquinho de madeira, no mesmo lugar de sempre, do lado de fora do recinto agora totalmente reformado de Kiongo. Ele não falava. Apenas observava o leão que agora exibia uma juba cheia e músculos que ondulavam sob a pele dourada. Kiongo não era mais um fantasma. Ele era a personificação da majestade. O grande felino, que estava deitado sob uma árvore, levantou-se. Ele se espreguiçou, um arco poderoso de músculos, e então começou a caminhar em direção a Ricardo. Não havia hesitação em seus passos, nem a agressividade antiga. Havia apenas uma calma soberana. Ele parou diante da grade, a poucos centímetros do homem. O ar ficou parado. Ricardo não se moveu, apenas esperou. Então Kiongo fez algo que transcendeu qualquer treinamento ou condicionamento. Ele encostou sua cabeça maciça na cerca de metal, na direção exata de Ricardo, um gesto de uma vulnerabilidade e confiança avassaladoras, e da profundeza de seu peito veio o som. Um chuf suave, claro e inconfundível, um cumprimento, um agradecimento, um reconhecimento. Naquele momento, não havia mais protocolos entre eles. Não havia mais cuidador e animal, homem e predador. Havia apenas duas almas que haviam se encontrado na escuridão da dor e se curado mutuamente. A cicatriz na mão de Ricardo não doía mais. Era apenas um lembrete silencioso de que uma segunda chance, quando agarrada com coragem e fé, tem o poder de salvar não apenas uma, mas duas vidas ao mesmo tempo. O santuário nunca mais foi o mesmo. A história de Ricardo e Kiongo se infiltrou nas paredes, nos protocolos e, mais importante, na cultura daquele lugar. Não se tratava de encorajar a imprudência, mas de abrir espaço para uma nova variável na equação da conservação. A intuição nascida de um vínculo profundo. Doutora Helena, em particular, passou a olhar para os casos mais difíceis com um novo par de olhos, buscando entender não apenas a biologia do animal, mas a sua biografia, a história de dor que cada um carregava. A regra de ouro ainda era a segurança, mas todos ali agora entendiam que, em raras ocasiões, a maior segurança não está na distância, mas na confiança mútua. A cicatriz na mão de Ricardo se tornou um mapa. Para os mais jovens, era uma lenda de coragem. Para os mais velhos, um lembrete de que a ciência, por mais exata que seja, lida com vidas, e a vida é tudo menos exata. Ele não se tornou arrogante ou imprudente. Pelo contrário, tornou-se ainda mais humilde, consciente do presente que lhe fora dado, daquela segunda chance que Kiongo lhe ofereceu ao se acalmar naquele momento crítico. Ele continuou seu trabalho com a mesma dedicação, mas a culpa em seus ombros havia sido substituída por um senso de propósito sereno. Ele não estava mais fugindo do fantasma de Assu. Estava honrando sua memória,
ao garantir que nenhuma outra vida sob seus cuidados seria abandonada à lógica fria do inevitável. No final das contas, o que aconteceu naquela sala improvisada transcende a história de um resgate animal. É um conto sobre as nossas próprias cercas, as regras rígidas e os traumas que nos aprisionam. É sobre a coragem de estender a mão para dentro da escuridão, seja a boca de um leão ou o abismo de nossa própria falha, na esperança de encontrar não a destruição, mas a redenção. Ricardo e Kiongo nos ensinam que a verdadeira comunicação não precisa de palavras. Ela é sentida na constância da presença, na vulnerabilidade de um toque e na coragem de acreditar que mesmo depois da mais profunda das dores, a confiança ainda pode florescer. No vasto e silencioso palco da natureza, onde a vida e a morte dançam sua valsa eterna, a história deles se tornou uma nota de esperança. Não é sobre um homem que arriscou o braço para salvar um leão. É sobre um leão que, ao oferecer sua confiança, salvou a alma de um homem e provou que, às vezes, a única maneira de curar as feridas mais profundas é ter a coragem de tocar naquilo que mais tememos. Se essa história tocou alguma coisa aí dentro, deixa um nos comentários. Não precisa escrever nada. Esse número já me diz que você esteve aqui e sentiu isso com a gente. E se você quiser caminhar conosco pelas próximas histórias reais como essa, se inscreve no canal e fica por perto. Ainda há muitas jornadas incríveis para contar.